Eu passo a palavra agora à senhora Glória Maria Merola da Costa Bastos. Obrigado. Diretora de Controle Externo da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, a NTC. Para a sua exposição, Vossa Senhoria dispõe de até 15 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor deputado e aos demais participantes da mesa. Eu fiquei muito honrada com o convite feito à minha associação, que representa os auditores de controle externo do Brasil, e poder prestar um depoimento, na verdade, de toda a evolução que a gente pode observar e constatar na competência e nas atribuições do controle interno e no seu próprio desempenho, né, ao longo desses anos. Eu pertenço a essa família, né, de auditores, grande família de auditores, que são responsáveis pela função de controle da administração pública. Me sinto muito honrada com isso e aqui quero fazer também uma homenagem aos colegas do controle interno e dizer que realmente eu já conhecia, mas é sempre muito bom, muito proveitoso ouvir uma explanação tão pormenorizada, tão detalhada de todas essas atividades que o controle interno vem desempenhando. E para mim não foi surpresa, quer dizer, não foi difícil relembrar todas as fases desse processo. Eu trabalho atualmente com alguns colegas que estão no controle interno há muitos anos e foi muito agradável conversar com eles sobre todos esses desdobramentos que o controle interno vem enfrentando na administração recente. E, por outro lado, também é muito satisfatório, muito compensador ver que a carreira se estabilizou e que hoje nós temos profissionais altamente qualificados, parceiros do Tribunal de Contas, e que contribuem efetivamente para que o trabalho do controle interno e externo tenha realmente alguma efetividade no país. Eu queria relembrar aqui 3 momentos marcantes desse processo de desenvolvimento institucional. A primeira intervenção que o Tribunal de Contas fez no controle interno foi no início da década de 90. E eu estou marcando esses momentos porque são muito basilares na evolução do controle interno. E eles representam também uma demonstração de como pode ser realizado um trabalho de auditoria que tem como meta, como objetivo, o aperfeiçoamento da gestão. E isso acontece quando o tribunal, ao longo dos anos, né, das décadas, ao longo das suas diversas auditorias, ele consegue, de alguma forma, contribuir a partir de propostas, de recomendações, e que são, na maioria das vezes, aceitas, e nós vamos ver que isso tem uma influência muito grande também no desenvolvimento das competências e no desdobramento da CGU, né, no desenvolvimento da instituição hoje. A primeira auditoria que o tribunal fez foi uma auditoria operacional no início da década de 90. Essa auditoria teve como objetivo identificar fragilidades e problemas que estavam acontecendo nas atividades de controle interno. O controle interno é parceiro do tribunal, é um apoiador, né, auxiliar nas funções de controle externo, entre outras atribuições. E, nessa oportunidade, o tribunal identificou falhas importantes na estrutura do controle, problemas relacionados à capacitação, problemas relacionados à falta de independência do órgão. E, após essa auditoria, o tribunal percebeu quantas melhorias foram feitas a partir daí. Isso já em 92, ainda quando existiam as CISETs, e o controle não estava centralizado na Secretaria Federal de Controle.
Em 2000, o tribunal atua novamente com outra auditoria operacional, muito importante. Eu considero que, de todas, aqui teve uma posição mais interessante e uma proposta bem inovadora, que foi exatamente a proposta que propõe que o controle externo seja reposicionado na hierarquia do Executivo e que ele passe a pertencer se posicione junto à Presidência da República na Casa Civil. Essa foi uma proposta do Tribunal de Contas numa auditoria realizada em 2000, o acórdão de 2001, e que foi, na minha opinião, uma visão muito avançada do problema, uma percepção muito clara da importância do controle interno, a importância de se ter um controle não só poderoso, centralizado, uma carreira onde as pessoas tivessem uma identidade própria, mas também a posição estratégica que dá maior autonomia ao órgão e que propicia um trabalho de maior efetividade, o que realmente aconteceu, e a partir de 2000, surge, então, no caso, a Secretaria Federal de Controle, e que depois passou a se chamar a Controladoria, quando integrou as demais funções de Corregedoria. Aqui já foi mencionado o doutor Carlos Egino já nos falou a respeito. A terceira auditoria operacional, foram 3 intervenções bem emblemáticas. A terceira foi exatamente, ainda em 2000, a motivação dessa auditoria de 2000 foram exatamente as reformas de Estado, as reformas da administração pública, reformas no sistema de planejamento de finanças públicas, e o tribunal, nesse momento, percebe a importância de se avaliar o controle interno que estava, nesse momento, se reorganizando. E, então, essa proposta de colocá-lo numa situação privilegiada em termos, e mais apropriada em termos de controle interno, foi muito bem acatada, e em seguida, a CGU, primeiro a Corregedoria, depois Controladoria de Controle Interno, passa, então, a ficar subordinada à Presidência da República. A última auditoria, que foi realizada em 2005, ela foi uma auditoria cuja motivação foram as questões dos sorteios dos municípios. Uma coisa que foi criada ainda no início dos anos 2000, logo depois quando a Controladoria se estabelece, né, se instala, e que deu ao controle interno uma capilaridade muito grande, e todos esses desdobramentos, a importância que o controle hoje tem, a participação na rede de controle, eu considero que muito fruto desse processo de especialização e de pulverização, quer dizer, da rede de controle interno ter sido fortalecida com essas iniciativas. Hoje em dia, a CGU ela administra uma rede de informação, um banco de dados da administração pública muito poderoso, do qual também se beneficia o controle externo, além de outras instituições, como a Polícia Federal, Receita Federal e etc. Essa rede tem se fortalecido bastante. O tribunal tem se beneficiado disso e do fortalecimento do controle interno. Entre as atividades em parceria que o controle externo, o controle interno tem desenvolvido, eu cito aqui um exemplo bastante recente, que foi o da reforma do Maracanã, onde as instituições atuaram juntas e foi possível identificar sobrepreço na obra do Maracanã, que resultou numa economia de quase 100 milhões de reais. Quer dizer, é muito evidente, né, a força que instituições de controle fortes e bem estruturadas, com carreiras sólidas, elas podem trazer, o benefício que elas podem trazer para a sociedade brasileira. E essa questão de parcerias, para mim, é uma das coisas, dos desafios que se tem para vencer. Eu acredito que as instituições têm muito a ganhar com essas parcerias, o Tribunal de Contas da União, os tribunais de contas estaduais, a própria rede de controle externo,
o sistema de controle externo. E nós esperamos que outras iniciativas, como estão ocorrendo, várias secretarias locais, secretarias regionais do tribunal também participam de trabalhos integrados ao controle interno, com as gerências regionais de controle interno em vários estados. Tem sido uma coisa muito proveitosa, não só pela troca de experiência desses profissionais, e eu acredito que esse é um caminho que vai favorecer muito e fortalecer essas instituições. Eu imagino também que qualquer sociedade democrática, e que se pretenda moderna e democrática, não pode e não deve fragilizar as suas carreiras de controle. Seja o controle interno, seja o controle externo. Então, é com uma certa estranheza que eu tenho visto aqui nessa casa algumas críticas muito fortes, né, à atuação do tribunal, à atuação do controle interno e à atuação de outras instituições de controle, e eu lamento porque é fundamental, é basilar. Não existe sociedade moderna, democrática, sem que o controle seja um controle estruturado e forte, capaz de dar respostas à sociedade. Toda a transparência que se coloca aqui, essa necessidade de participação popular, o canal dessas informações são as instituições de controle. São elas que propiciam, organizam e oferecem ao público essas informações que são coletadas durante as auditorias e consolidadas durante os trabalhos de auditoria. Accountability pública, uma palavra que é tão cara para o pessoal de controle, ela é viabilizada pelas instituições de controle. Não existe accountability sem instituições de controle consistentes, fortes, institucionalizadas, com profissionais competentes e carreiras sólidas. Então, são essas as minhas palavras. Eu quero agradecer a oportunidade e desejar ao pessoal do controle interno, aos companheiros do controle interno, muita sorte e que eles sejam atendidos nas suas demandas pelos parlamentares, que os parlamentares sejam sensíveis às demandas do controle interno, porque é fundamental para o país e para a garantia da democracia. Agradeço a senhora Glória Maria Merola da Costa Bastos pela sua exposição.